Hoje eu quero te convidar a parar por alguns minutos, respirar fundo, permitir que o seu coração desacelere. Talvez você esteja chegando aqui cansado, talvez confuso, talvez com muitas perguntas dentro de você. Ou talvez você esteja entrando em um novo tempo, um novo ano, com novos sonhos, novas expectativas, novas ideias. Mas, no meio de tudo isso, existe uma verdade que precisa ser lembrada. Deus não muda. E antes de qualquer coisa que eu venha dizer hoje, antes de qualquer reflexão, eu quero que isso entre dentro do seu coração. Deus não muda. Abra sua Bíblia comigo agora em Hebreus capítulo 13, no verso 8, e diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E essa é uma daquelas verdades simples, mas profundas demais para serem compreendidas de uma vez só. Nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças. Mudam os anos, mudam os planos, mudam os sonhos, mudam as pessoas. Às vezes muda até aquilo que a gente achava que nunca mudaria. E é justamente nesses momentos que o coração começa a se perguntar: será que Deus muda? Será que Deus está comigo? Será que Ele ainda me vê? Será que Ele ainda se importa? E é aqui que a palavra nos chama de volta para o centro. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Quando um ano novo começa, nós somos tomados por expectativas. Ano novo, vida nova, planos novos, promessas novas. Mas muitas vezes, dentro do coração, nós carregamos um pensamento silencioso. Quem sabe agora Deus vai agir diferente comigo? Como se Deus precisasse mudar para nos alcançar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Deus não muda porque Ele é perfeito. Ele não evolui porque Ele nunca foi imperfeito. Ele não aprende. Por quê? Porque Ele sempre soube tudo. Isso não é assustador? Isso é profundamente consolador. Isso significa que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo que está cuidando de mim, está cuidando de você e estará cuidando para sempre. Talvez hoje você esteja entrando em um novo tempo cheio de incertezas. Talvez você não saiba como será o amanhã. Talvez você esteja começando algo novo, mas com medo. Ou encerrando uma fase, mas com o coração apertado. Mas há algo que permanece. O caráter de Deus não muda. O amor de Deus não muda, a fidelidade de Deus não muda, o cuidado de Deus para com as nossas vidas não muda. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, até os sentimentos mudam, mas Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Talvez você esteja dizendo: eu mudei. Minha fé já não é mais a mesma. Minha força não é a mesma. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus que te sustentou lá atrás. Talvez você esteja mais fraco hoje, mas Deus, o nosso Deus, Ele continua forte. Talvez você esteja cansado, mas Ele não se cansa.
Talvez você esteja confuso, mas Ele continua sendo luz. E isso muda tudo. Deus não muda, e isso significa que Ele continua sendo santo. Ele continua sendo justo, Ele continua sendo verdadeiro e Ele continua não se adaptando ao pecado. Vivemos um tempo onde as pessoas querem um Deus que se adapte às suas vontades, mas nosso Deus, Ele não muda para caber nos nossos desejos, nas nossas vontades. Pelo contrário, Ele nos transforma para cabermos na vontade dEle. E isso não é dureza, isso é amor. Porque um Deus que muda de opinião conforme o vento, Ele não poderia nos sustentar quando tudo desmorona. Talvez o que você precisa hoje não seja de respostas novas, mas de descanso. Descansar em quem Deus é. Descansar em quem Ele sempre foi. Descansar na fidelidade que nunca falha. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa descansar, confiar naquele que nunca mudou. Pergunte ao seu coração agora: onde eu tenho tentado mudar Deus para caber dentro das minhas expectativas? Onde eu preciso apenas descansar e confiar? Vamos orar? Se você puder, faça essa oração juntamente comigo. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o mesmo. Quando tudo muda, Tu permaneces. Quando tudo falha, Tu continuas fiel. Quando nossos olhos não enxergam saída, o Senhor continua sendo o caminho. Ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Ensina-nos a lembrar que o Senhor não muda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Que o nosso coração, Pai, encontre descanso hoje, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa esperança seja renovada. Nós entregamos esse novo tempo em Tuas mãos. Não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos quem caminha conosco, e isso é suficiente, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Em nome de Jesus, amém. E se essa palavra falou com você, se ela trouxe paz ao seu coração, permaneça aqui com a gente. Se inscreva no canal para continuar conosco nessa jornada de fé, de crescimento e de intimidade com Deus. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E que o Senhor te guarde, que Ele te conduza em paz. E que você nunca se esqueça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Até o nosso próximo encontro.